A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell e publicado em 1945, é uma obra literária que se destaca como uma fábula satírica. Situada em uma fazenda, a história retrata a revolta liderada pelos animais contra seus opressores humanos, com o objetivo de estabelecer uma sociedade justa e igualitária. No entanto, ao longo da narrativa, os ideais iniciais da revolução são gradualmente corrompidos pelos líderes porcos, revelando as contradições e abusos que surgem quando o poder é obtido e mal utilizado. Através dessa trama cativante, Orwell nos convida a refletir sobre questões políticas, sociais e morais, levantando uma crítica contundente aos regimes totalitários e à natureza humana. Capítulo 1. A história se passa em uma fazenda onde os animais se rebelam contra os seres humanos para buscar igualdade e justiça. O porco-major, que é respeitado pelos outros animais, faz um discurso incitando a revolução e criticando a exploração dos animais pelos humanos. No discurso, o major ressalta que a vida dos animais na fazenda é miserável e curta, pois são forçados a trabalhar até exaustão e são eventualmente mortos pelos humanos. Ele argumenta que os animais não têm liberdade e são explorados pelos humanos, que consomem o que eles produzem sem oferecer nada em troca. O major propõe a união dos animais em uma luta contra os seres humanos, afirmando que a justiça será alcançada e eles poderão ter uma vida melhor se livrarem dos humanos. O discurso do major enfatiza que os animais devem se manter unidos e determinados em sua luta contra os humanos, rejeitando qualquer argumento de que os interesses dos animais e dos humanos são comuns. Ele também levanta a questão sobre a relação dos animais com outras criaturas selvagens, como ratos e coelhos, e defende que eles devem ser considerados camaradas. É importante notar que A Revolução dos Bichos é uma obra de ficção que usa animais antropomorfizados para representar eventos históricos e criticar regimes autoritários. A história é uma alegoria que reflete os acontecimentos da Revolução Russa e a ascensão do regime comunista liderado por Joseph Stalin. Capítulo 2. O velho major morre pacificamente durante o sono, e seu corpo é enterrado no pomar. Nos 3 meses seguintes, os animais da fazenda se envolvem em atividades secretas para preparar-se para a revolução prevista pelo major. Os porcos, considerados os mais inteligentes, lideram a instrução e organização dos outros animais. Bola de Neve e Napoleão, 2 jovens porcos, se destacam nessa liderança. Ensinam os princípios do animalismo, o sistema de pensamento baseado nas palavras do major, em reuniões secretas no celeiro. Inicialmente, alguns animais demonstram apatia e falta de compreensão. Alguns questionam a lealdade a Jones, o antigo dono, enquanto outros se preocupam com o que acontecerá após a morte. Os porcos têm dificuldade em convencê-los do espírito do animalismo. Moisés, o corvo, também espalha mentiras sobre uma montanha de açúcar no céu, o que os porcos precisam refutar. Os cavalos Sansão e Quitéria são os alunos mais fiéis dos porcos. Embora tenham dificuldade em pensar por si próprios, eles repetem o que lhes é ensinado e ajudam a disseminar os princípios do animalismo entre os outros animais. A revolução ocorre mais cedo do que o esperado, quando Jones, o dono da fazenda, retorna bêbado e negligencia a alimentação dos animais. Eles se revoltam contra seus opressores, expulsando Jones e seus homens da fazenda. A mulher de Jones foge, seguida por Moisés. Os animais celebram a revolução destruindo os símbolos do poder de Jones e tomando posse da fazenda. Eles exploram a fazenda, admirando tudo o que é agora deles. Decidem preservar a Casa Grande como museu e se preparam para a colheita do feno. Capítulo 3. Os animais da granja continuam trabalhando arduamente para colher feno. Mesmo enfrentando desvantagens por não poderem usar ferramentas humanas, eles superam as dificuldades com sua imaginação. Os porcos assumem o papel de supervisores, dirigindo e coordenando o trabalho dos outros animais. Com o esforço conjunto, a colheita é concluída 2 dias antes do esperado, resultando na maior colheita já realizada na fazenda. Durante o verão, os animais desfrutam do trabalho coletivo, desfrutando da comida que eles próprios produziram e da ausência de humanos parasitas.
há mais lazer, e os animais aprendem a ler e escrever. Os porcos, em particular, se destacam nas atividades intelectuais e lideram os comitês e a educação dos animais. No entanto, nem todas as iniciativas são bem-sucedidas. Os animais selvagens não se tornam domesticados, e a divisão de idade de aposentadoria gera debates acalorados. Nos domingos, ocorre uma cerimônia com o hastear da bandeira e uma reunião para planejar o trabalho futuro. O capítulo também destaca a aparente indiferença de Benjamin, o burro, em relação à revolução, bem como a limitação intelectual de alguns animais. Além disso, os cachorros recém-nascidos são separados e criados por Napoleão para sua própria educação. Capítulo 4. A notícia sobre a revolução na Granja dos Bichos começa a se espalhar pelo condado. Bola de Neve e Napoleão enviam pombos para contar aos animais das granjas vizinhas sobre a revolução e ensinar-lhes a música Bichos da Inglaterra. Enquanto isso, Jones passa seu tempo no Leão Vermelho, reclamando da injustiça de ter sido expulso da granja. Os outros granjeiros não oferecem muita ajuda a Jones, pois secretamente desejam tirar vantagem de sua situação. As granjas vizinhas, Foxvold e Pinchield, ficam assustadas com a revolução e tentam impedir que seus animais saibam mais sobre o assunto. No entanto, os boatos sobre a Granja dos Bichos continuam a circular, despertando um sentimento de revolta na região. No final do capítulo, os homens liderados por Jones tentam invadir a Granja dos Bichos, mas os animais organizam uma defesa bem-sucedida. Bola de Neve é ferido, Sansão mata um cavalariço e os homens são expulsos da granja. Os animais celebram a vitória, criando uma condecoração militar e nomeando a batalha como a Batalha do Estábulo. A espingarda de Jones é colocada como uma peça de artilharia no mastro, simbolizando a vitória dos animais. Capítulo 5. A personagem Mimosa torna-se cada vez mais perturbadora, chegando atrasada para o trabalho e desculpando-se com dores misteriosas. Surgem boatos de que ela está se encontrando com um empregado de Pilkington, o proprietário da granja de Foxvold. Quitéria confronta Mimosa sobre o assunto, mas ela nega veementemente. Porém, Quitéria descobre esconderijos de açúcar e fitas na baia de Mimosa, o que aumenta as suspeitas sobre seu comportamento. Poucos dias depois, Mimosa desaparece e os pombos trazem informações de que ela foi vista em outra cidade, sendo mimada por um estalajadeiro. Enquanto isso, na Granja dos Bichos, ocorrem disputas entre Bola de Neve e Napoleão em relação à política agrícola e à construção de um moinho de vento. Bola de Neve propõe a construção do moinho para gerar eletricidade e melhorar a vida dos animais, enquanto Napoleão argumenta que é necessário priorizar a produção de alimentos. A divisão dos animais cria tensões na granja. Finalmente, chega o dia da votação sobre a construção do moinho, e Bola de Neve consegue convencer a maioria dos animais com seu discurso apaixonado. No entanto, Napoleão se levanta, solta um grito estridente e 9 cães enormes entram no celeiro, atacando Bola de Neve. Capítulo 6. Os animais continuam trabalhando arduamente na fazenda. Mesmo com a carga pesada de trabalho, eles estão satisfeitos porque sabem que estão trabalhando para o benefício próprio e de sua espécie, e não para os humanos preguiçosos e aproveitadores. Durante a primavera e o verão, eles enfrentam semanas de trabalho de 60 horas, e o líder Napoleão anuncia que também haverá trabalho aos domingos à tarde. Embora seja voluntário, quem não aceitar terá sua ração de comida reduzida pela metade. Mesmo assim, alguns trabalhos ficam por fazer e a colheita é menor do que no ano anterior. A construção do moinho de vento apresenta dificuldades inesperadas, especialmente na quebra das pedras. Após semanas de tentativas frustradas, eles descobrem que podem usar a gravidade para quebrar as pedras grandes da pedreira. Os animais trabalham juntos para transportar as pedras quebradas e acumulam um estoque para a construção. No inverno, os animais enfrentam algumas escassezes, como a falta de óleo, pregos, corda, biscoitos para os cachorros e ferraduras. Napoleão decide que a fazenda começará a fazer comércio com os vizinhos para obter as mercadorias necessárias. Isso gera inquietação entre os animais,
pois eles se lembram de que no início da Revolução haviam decidido não fazer comércio ou usar dinheiro. Napoleão contrata um intermediário, o Sr. Vimper, para cuidar das negociações comerciais. As relações com os humanos continuam hostis, mas eles começam a chamar a fazenda de Granja dos Bichos e abandonam o nome Granja do Solar. Os porcos se mudam para Casa Grande, justificando que precisam de um lugar tranquilo para trabalhar, e alguns animais ficam incomodados ao saber que os porcos dormem em camas, mas Sansão lembra a todos que Napoleão sempre tem razão. No final do capítulo, os animais descobrem que o quarto mandamento sobre dormir em camas foi alterado, mencionando agora lençóis, o que surpreende Quitéria, mas ela decide confiar no que está escrito na parede. Capítulo 7. O inverno é descrito como terrível, com tempestades de granizo, neve e gelo que atrasam a reconstrução do moinho de vento na Granja dos Bichos. Apesar dos esforços dos animais, os humanos continuam acreditando que Bola de Neve destruiu o moinho e espalham mentiras sobre a situação na fazenda. A comida começa a escassear, e os animais passam fome. Para ocultar a falta de alimentos, Napoleão usa o Sr. Vimper para espalhar a impressão de que a granja está bem abastecida. No entanto, a necessidade de cereais se torna evidente e Napoleão evita aparecer em público, delegando suas ordens a outros animais. As galinhas se rebelam quando são forçadas a entregar seus ovos para pagar por cereais, mas acabam cedendo após 9 delas morrerem de fome. Bola de Neve é acusado de realizar atos maliciosos durante a noite, mesmo estando ausente, e é apontado como um traidor que se aliou a Jones desde o início. Os animais ficam confusos, pois lembram de Bola de Neve lutando corajosamente na Batalha do Estábulo. Garganta apresenta documentos falsos para justificar as acusações contra a Bola de Neve. A desconfiança em relação a ele cresce, enquanto Napoleão se fortalece como líder. Capítulo 8. Após as execuções, alguns animais lembram do sexto mandamento que proíbe matar outros animais, mas a leitura revela que o mandamento permite matar por motivo justificado. Os animais continuam trabalhando arduamente para reconstruir o moinho de vento e a produção de alimentos aumenta, embora eles se sintam cansados e com falta de comida em alguns momentos. Napoleão, o líder dos porcos, se afasta do público e é acompanhado por uma matilha de cães em suas aparições. Ele recebe títulos grandiosos e sua imagem é enaltecida pelos porcos em discursos. Napoleão negocia com os humanos Frederick e Pilkington a venda das pilhas de madeira, mas surgem boatos de um ataque iminente à Granja dos Bichos. Galinhas confessam uma conspiração para assassinar Napoleão e são executadas. O ódio em relação a Frederick aumenta. No final do verão, o moinho de vento é concluído e recebe o nome de Moinho Napoleão. Porém, para surpresa dos animais, Napoleão revela ter vendido a madeira a Frederick em um acordo secreto. As relações com Foxvold são cortadas e insultos são enviados a Pilkington. Napoleão nega os boatos de ataque e crueldade de Frederick, atribuindo-os à Bola de Neve. Revela-se também que Bola de Neve nunca esteve na Granja Pinchield, mas vivia em Foxvold com luxo. Capítulo 9. Sansão, o cavalo, continua trabalhando duro na reconstrução do moinho de vento, mesmo sofrendo com uma rachadura no casco. Ele se recusa a descansar e esconde a dor que sente. Quitéria, a égua, e Benjamim, o burro, tentam convencê-lo a descansar mais, mas Sansão está determinado a ver o moinho concluído antes de se aposentar. O capítulo também aborda a questão da aposentadoria dos animais na granja. As leis definem a idade de aposentadoria para cada espécie, e há discussões sobre a criação de uma área reservada para os animais idosos. Sansão, que está se aproximando de seu 12º aniversário, deseja acumular pedras antes de se aposentar. Apesar das dificuldades, como a escassez de alimentos, a vida na granja continua a ser propagandeada como melhor do que a época de Jones. Garganta, o porco, utiliza estatísticas para convencer os animais de que eles estão recebendo mais comida e vivendo melhor agora. Além disso, o capítulo menciona a proclamação da Granja dos Bichos como república, com Napoleão sendo eleito presidente.
Também é revelada a suposta cumplicidade de Bola de Neve com Jones. No final do capítulo, Moisés, o corvo, reaparece na fazenda, contando histórias sobre a Montanha de Açúcar, um lugar onde os animais teriam uma vida livre de trabalho. Embora os porcos neguem a existência desse lugar, eles permitem que Moisés fique na fazenda sem trabalhar. Sansão continua a trabalhar arduamente, mesmo mostrando sinais de cansaço e envelhecimento. Ele está determinado a acumular pedras antes de se aposentar, enquanto a vida na Granja dos Bichos continua com celebrações e propaganda para manter os animais otimistas, apesar das dificuldades. Capítulo 10. Após anos da Revolução, a vida na Granja dos Bichos continuava, mas a maioria dos animais já não se lembrava dos tempos antes da Revolução. Apenas alguns, como Quitéria, Benjamim, o corvo Moisés e alguns porcos, ainda se recordavam. Vários animais antigos morreram, e outros nasceram sem conhecimento da Revolução. A granja havia prosperado, com a compra de mais terras e a construção de um moinho de vento. No entanto, o moinho não era usado para gerar eletricidade, mas sim para moer cereais e gerar lucro. Napoleão, o líder dos porcos, rejeitou ideias de luxo e conforto, defendendo a ideia de trabalhar muito e viver frugalmente. Os porcos e os cães, que supervisionavam a granja, afirmavam que trabalhavam incansavelmente para organizar e administrar o local, mas na realidade não produziam alimento. Os outros animais continuavam a viver com fome, frio e dificuldades, porém, mantinham a esperança de um futuro melhor. Em uma noite, os animais presenciaram os porcos caminhando sobre duas pernas, liderados por Napoleão, que agora usava roupas humanas e chicote. Os 7 mandamentos da Revolução foram substituídos por um único mandamento que afirmava que alguns animais eram mais iguais do que outros. Os animais aceitaram a nova ordem sem protesto, e a granja passou a ser administrada pelos porcos, que desfrutavam de privilégios e poder. Conclusão. A Revolução dos Bichos é uma obra icônica escrita por George Orwell, publicada em 1945. O livro é uma fábula satírica que retrata uma revolta liderada por animais de uma fazenda contra os humanos, buscando estabelecer uma sociedade igualitária. No entanto, ao longo da narrativa, os ideais e princípios da revolução são corrompidos e distorcidos pelos líderes, os porcos, que acabam assumindo o poder e se tornando tão tirânicos quanto os humanos que antes eram seus inimigos. Através dessa história, Orwell critica de maneira contundente os regimes totalitários e o abuso de poder, fazendo uma analogia direta com a Revolução Russa e o surgimento da União Soviética. O livro aborda temas como manipulação da verdade, corrupção, propaganda e a fragilidade dos ideais revolucionários. A importância da Revolução dos Bichos está na sua capacidade de fornecer uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a tendência das sociedades em se deixarem levar por líderes autoritários. A obra alerta para os perigos do totalitarismo e o risco de perdermos nossas liberdades e direitos fundamentais quando confiamos cegamente em figuras de autoridade. Além disso, o livro nos lembra da importância de questionar, analisar criticamente e defender nossos valores e princípios em face de qualquer forma de opressão. Em resumo, A Revolução dos Bichos é uma obra atemporal que continua a despertar reflexões sobre política, poder e moralidade. Sua mensagem é fundamental para promover a consciência cidadã e a vigilância contra os abusos de poder, tornando-se uma leitura indispensável para aqueles que desejam compreender as dinâmicas sociais e políticas.